Já que em uma democracia, os eleitores têm todo o direito do mundo a que sua decisão seja respeitada. Porém, devido ao descarado golpe da elite, de querer impor um candidato escolhido por eles de forma tão evidente, é denunciado por todos. Os cidadãos estão clamando para que todos os amantes da liberdade se unam em protesto. Entre eles Iago Barbosa, brasileiro e ex-líder da Federação de Adolescentes Republicanos da Flórida, Estados Unidos. Explica que o que aconteceu no Brasil, como aconteceu e continua acontecendo em todo o mundo, é uma agenda e estratégia planejada pelos poderosos do mundo, para tirar a soberania das nações. Ele também argumenta que o povo brasileiro não deve abandonar as ruas, e deve continuar pedindo a aplicação do artigo 142 da Constituição Brasileira, que afirma que se um número significativo de brasileiros não estiver satisfeito com a condução das eleições, eles podem solicitar uma intervenção federal, que manteria o atual presidente no cargo, até que supervisionem novas e justas eleições. Se não o fizerem, então Lula venceu, e o Brasil se tornará uma nova Venezuela. Finalmente, Iago apelou a todos os norte-americanos amantes da liberdade, para que se unissem aos protestos, em apoio a Bolsonaro e ao povo brasileiro. Assim como pedimos aos outros países do mundo, para apoiar solidariamente o povo brasileiro, para que a luz da verdade e da liberdade prevaleça sobre a escuridão que querem nos impor, mas que não conseguirão. Vale ressaltar que sempre houve uma grande diferença de participação entre manifestantes em eventos pró-Lula e pró-Bolsonaro, como no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, em que era evidente o apoio do povo brasileiro ao atual presidente Jair Bolsonaro, nas manifestações multitudinárias. Enquanto que nas manifestações de apoio a Lula, podia-se ver muitos assentos e lugares vazios. Outro exemplo muito claro de apoio a Bolsonaro foi nos comícios de 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, onde cerca de 1.700.000 pessoas compareceram aos eventos em diferentes cidades, dando total apoio ao seu presidente. No entanto, nos eventos públicos da campanha eleitoral do candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, PT, como em Belo Horizonte, no dia 9 de outubro de 2022, são vistas fotos que realmente evidenciam a baixa audiência, embora os meios de comunicação tenham noticiado a presença de milhares de pessoas. Em alguns casos, inclusive, foi mostrado como as fotos dos participantes dos eventos de Lula foram manipuladas, duplicando partes do público, para dar a impressão de mais participantes. Mas os principais meios de comunicação, a serviço do neoliberalismo comunista, não mencionaram as manipulações. Nos comícios da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, há sempre uma maior participação de milhares e milhares de pessoas, apoiando-o em muitas cidades do país. É preciso destacar que começou a ser difundido, nas redes sociais, um clamor a toda a população, a fim de que se dirija para a frente dos quartéis das Forças Armadas, a fim de solicitar uma intervenção federal no país, e assim possam intervir na situação política, para que haja novas eleições justas, pois as que ocorreram, ficaram sob a guarda do Supremo Tribunal Federal, em que ninguém confia. Também há o caso de Londrina, no estado do Paraná, onde se reuniram milhares de pessoas, cantando o hino nacional e gritando: "Intervenção nacional, já!". Em novembro, cada dia que passa, as manifestações acontecem em todas as cidades e estados do Brasil, em apoio a Bolsonaro, e para exigir a revisão dos resultados de fraude eleitoral, como em Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro,
São Paulo, Pernambuco, Fortaleza, Belo Horizonte, até mesmo com fortes chuvas, e muitas outras cidades por todo o país. Inclusive inúmeras manifestações de brasileiros que vivem no exterior, como em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, etc. Em Foz do Iguaçu, os tratores se juntam à manifestação pró-Bolsonaro, em frente ao batalhão do Exército, acompanhados pacificamente por equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Federal. Igualmente se juntou uma multidão de caminhões em comboio, dirigindo-se a Brasília, onde está prevista uma mega manifestação, para o dia 15 de novembro, na capital, e em todas as cidades do país. Da mesma forma, vários artistas e cantores sertanejos brasileiros também manifestaram seu apoio a Bolsonaro. Não é mais surpresa que, é claro, os meios de comunicação comprados pela elite não estejam divulgando praticamente nada. E um grande número de pessoas que têm a coragem de trazer isso à luz estão sendo censuradas em suas redes sociais pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, declarando que são fake news e atos antidemocráticos. Todos os políticos que apoiam o presidente Bolsonaro, deputados e senadores, não podem falar, pois, como ditou o TSE, seria como um ataque à lei e à ordem. E os poucos que falam têm seus manifestos retirados de circulação pela censura. O ainda presidente do país, Bolsonaro, continua pensando em todos os brasileiros, e pede à população que se manifeste pacificamente. Também sem bloquear as estradas, como estavam fazendo os caminhoneiros em seu apoio. Para que o ritmo normal do Brasil continue, e não prejudique nenhum cidadão brasileiro. Muitos cidadãos aguardam em frente aos quartéis em muitas cidades do país, onde ficam de guarda dia e noite, até o amanhecer. Enquanto, coincidentemente, mobilizações do Exército têm sido vistas em muitas cidades. Os brasileiros têm que continuar com os protestos em massa de forma pacífica, para evitar infiltrados que provocam distúrbios e estragam a luta social pacífica do povo brasileiro. Porque o que muitos infiltrados buscam é dividir, criar violência e caos até dissolver os protestos e virá-los contra o povo, que só pede eleições justas. E isto faz parte da estratégia da elite com suas bandeiras falsas, como aconteceu anos atrás com o movimento para ocupar Wall Street. Um movimento de protesto social contra corporações financeiras globais, que começou em 17 de setembro de 2011 em Nova York, Estados Unidos. Os manifestantes indignados acamparam pacificamente, para se negarem a continuar tolerando a ganância e a corrupção do 1% que se apropria da riqueza. Esses movimentos se espalharam pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo, até que foram ouvidos. Porém, outros personagens se infiltraram para estragar esses protestos, para dividir e provocar a intervenção policial com repressão, prisões, feridos. E o mesmo aconteceu com os protestos dos coletes amarelos na França, que começaram em 17 de novembro de 2018, onde os próprios cidadãos se reuniram espontaneamente para protestar contra o aumento do preço dos combustíveis, a injustiça fiscal e a perda do poder aquisitivo, e se espalharam pela França e países vizinhos. Entretanto, houve infiltrados radicais que estragaram os protestos, realizando atos de violência e vandalismo, com ultrajes, ferimentos e mortes, dos quais o governo aproveitou para declará-los ilegais, criar leis de controle e maior repressão. Os infiltrados colocados pela elite e os governos fantoches sempre o fazem para este fim. É por isso que no Brasil tudo tem de ser pacífico, e não político, para evitar essas infiltrações. Além disso, nestes casos, para dispersar os protestos, usam armas psicotrônicas contra manifestantes não violentos. De fato, nos Estados Unidos, algumas dessas armas têm sido usadas contra ativistas do Occupy Wall Street, um movimento claramente pacífico.
ou contra pessoas não violentas, que protestavam contra a reunião do G20 em Pittsburgh, Estados Unidos, em setembro de 2009. Assim como em outros países, como a Inglaterra, que foram dispersadas com armas psicotrônicas. Assim como os protestos em Hong Kong, uma série de concentrações e manifestações para exigir a retirada do projeto de lei de extradição para a China, e que os habitantes de Hong Kong não fossem submetidos a um sistema jurídico diferente. Depois de uma escalada na severidade das táticas policiais, em 12 de junho de 2019, o objetivo dos manifestantes foi sempre pacífico, embora o governo tenha qualificado o protesto como distúrbios. E agora no Brasil, os participantes de protestos e manifestações pacíficas também devem ser cuidadosos, pois estão querendo usar essas armas silenciosas e invisíveis contra a população, e assim acalmá-los. Lula e a elite globalista não gostam de pessoas que protestam pacificamente. Preferem que a violência seja desencadeada, para justificar o uso dessas e de outras armas mais letais. Contudo, na reunião das Forças Armadas do Brasil, no dia 10 de novembro, declararam que as manifestações pacíficas são atos previstos na Constituição. São atos democráticos. Advertindo os poderes federais, que têm de respeitar os direitos de todos os cidadãos. Reafirmando seu compromisso inquebrantável com o povo brasileiro. E que as restrições de direitos por parte dos agentes públicos são condenáveis. Afirmam ainda que as Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e empenhadas no seu papel constitucional, de garantir a soberania, a ordem e o progresso. Sempre em defesa do povo brasileiro. A defesa da liberdade de manifestação é importante nos tempos em que vivemos. Afinal, todos os direitos e liberdades reconhecidos nas declarações legais de cada país são o resultado de longas lutas que sempre começaram com esta prática, até encontrar a vontade de um povo livre e soberano. Por esse motivo é essencial divulgar esses documentários com amigos, familiares e conhecidos, para conscientizar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Ao mesmo tempo em que fazemos o ótimo trabalho de difusão, para nosso próprio benefício e evolução.
O Brasil é o primeiro país da América Latina e do mundo, juntamente com a Alemanha, que despertou. Porque estão cientes de todos os danos que a elite está causando, tanto com suas vacinas genéticas assassinas, quanto com seus governos fantoches vendidos ao governo da sombra. E quando um país desperta, ao perceber todos os danos que estão lhe causando, é muito difícil que volte a dormir. O povo brasileiro tem de continuar apoiando seu país, com manifestações e protestos pacíficos, e totalmente apolíticos. Porque a elite globalista quer converter o Brasil, como toda a América do Sul, em nações sem identidade própria, governadas exclusivamente por entidades supranacionais. Como menciona o analista suíço Peter Kennerich. Lula também não hesita em transferir a região amazônica para a ONU, mas essa organização está sob o controle dos tentáculos corporativos da obscura elite governante. De modo que o controle dessa vasta região da Amazônia ficará nas mãos de desalmados, que poderão fazer com que o pulmão da terra se reduza a nada, desertificando-o como já está acontecendo, com o único fim de obter suas múltiplas riquezas. Mas depois todos nós pagaremos as consequências. E como já mencionamos anteriormente, Lula foi convidado pelo satanista Klaus Schwab ao Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2023, onde o extremista de esquerda brasileiro receberá as instruções concretas do que deve fazer do grande reinício, para que saiba como proceder agora com o Brasil, porque para os globalistas, é um país gigantesco e muito importante para seus planos de genocídio. É assim que os próprios brasileiros unidos podem conseguir ser ouvidos, para que triunfem a verdade e a vontade do povo, todos unidos a uma só voz. E entre eles estão os povos indígenas da Amazônia, que manifestaram não serem partidários do ex-presidiário do Partido Obscuro. Pedem para mostrar a verdade ao mundo, pois qualquer tentativa da mídia golpista e controlada de tentar manipular a informação será derrubada pela população. O Brasil não pode permitir que 1% contra 99% da população mundial e sua camarilha de corruptos que controlam o planeta tentem se apoderar do maior país da América do Sul, como estão fazendo com outros países. Por isso, devem continuar com seus protestos em massa, porque a elite satânica está assustada ante o crescimento do poder do povo e das massivas manifestações de milhões. Por causa disso tentam censurar e controlar as redes sociais. Assim o cacique Rony, da tribo Parese, faz um discurso comovente durante uma manifestação em Cuiabá, município de Mato Grosso, dizendo: a voz do povo também deve ser expressa em movimentos como estes, pacíficos, ordenados, através dos quais defendemos nossa fé, nossos valores, nossa civilidade e nosso amor por nossa pátria amada. E pedimos a todos, o povo unido jamais será vencido. Sigam em frente, concentrem-se nesta luta, em nome da verdade e da liberdade que estão tirando de nós. Não percam a esperança e a alegria, valores inatos do povo brasileiro. Mas defendam também com coragem e firmeza tudo que esse grande país, o Brasil, tem de bom. Apoiemos e protejamos nossos filhos, que são nosso futuro. Seria contra a selvageria, obscuridade e perversidade, que está querendo se apoderar do planeta.
Não se conformem em expressar que o Brasil foi roubado, e deem um passo adiante. Com a fortaleza da fé na divindade, e inspirados no que o presidente Bolsonaro disse. Prefiro morrer a perder minha liberdade. Brasileiros, é o momento de lutar todos unidos, em um só coração, para devolver sua pátria à luz, que a escuridão quer apagar. Cada faísca de luz conta, para que a soma de todas possa iluminar o Brasil. Querer é poder.